Já passava das 10 da noite de ontem, sexta-feira, quando pipocou a notícia de que Carlinhos, centroavante do Nova Iguaçu, sensação aí do futebol carioca, vice-artilheiro do campeonato, atleta de 27 anos, cobiçado aí por grandes clubes do Brasil, foi contratado pelo Flamengo. Isso mesmo. Carlinhos vai jogar no rubro-negro. Então, se tem contratação no Flamengo, tem análise aqui no canal Falando de Tática, tem conteúdo para vocês. Vamos falar bastante sobre esse atleta depois da vinheta. E aí, vamos falar de tática? Antes da gente seguir para o conteúdo, quero pedir para você deixar o like no vídeo, mas deixa agora, porque se deixar lá para o final do vídeo, se esquece, né? Então acaba fechando o vídeo, não deixou o like e não fortaleceu aqui o nosso trabalho, tá? Se inscreve no canal também se você puder, se não for inscrito, para também ajudar o canal a crescer. Quero convidar vocês também a virarem membros do canal Falando de Tática. Membros do canal têm acesso à transmissão tática que eu faço via WhatsApp, via áudio, durante os jogos do Flamengo, em tempo real, explicando para vocês tudo o que está acontecendo taticamente. Então, vira membro para você ter acesso a esse conteúdo. O valor é simbólico. Tem também para os membros um grupo de WhatsApp que a gente bate papo lá, fala sobre o Flamengo o dia inteiro, sobre tática. É muito maneiro. Você vai ajudar o canal a crescer e vai ter benefícios muito legais em troca. Também estou entregando com uma certa frequência aqui vídeos com antecedência. Os membros têm acesso primeiro aos vídeos e depois só que eu libero para o público em geral. Então, não perde tempo, clica aqui em Seja Membro, tem também o link na descrição e vem fazer parte dessa família de membros do canal Falando de Tática, tá? Você não vai se arrepender. Vamos trazer muita informação, estatística e, obviamente, vamos olhar para o campo de jogo para a gente esmiuçar, detalhar os principais indicadores de desempenho do Carlinhos e aonde que ele não vai tão bem também assim, né? Vamos tentar entender o que o Carlinhos pode melhorar, qual o contexto aí ideal para que ele possa entrar em campo pelo Flamengo. Vamos falar bastante sobre esse atleta, tá? Vamos começar com algumas estatísticas, com algumas informações da carreira do atleta também, que é importante a gente abordar. Bom, pessoal, o Carlinhos, ele é cria do Corinthians, ele vem da base do Corinthians. E aí foi emprestado para o Oeste, voltou para o Corinthians, foi emprestado para o Novo Horizontino, e ele vai aí peregrinando por diversos clubes, vocês estão vendo aí também, ó. Lemense, lá de São Paulo, São Caetano, Santo André, Audax do Rio de Janeiro, ele vai em 21, vai ao Juventus de São Paulo também em 22, volta ao Audax em 23, disputa o Campeonato Carioca, vai ao Camboriú de Santa Catarina em abril de 23, tem uma boa jornada lá e depois vem para o Nova Iguaçu em 23 e permanece até o momento. E agora vai ter a sua primeira grande chance na carreira de jogar para um time grande. E aí eu imagino que você deve estar se perguntando assim, mas espera aí, ele demorou tanto assim para desabrochar, para ter um bom rendimento? Qual o problema do Carlinhos? A gente vai falar sobre isso nesse vídeo, mas é importante dizer que nem sempre é tão fácil assim transitar da base para o profissional, né? E aí tem também a questão que é centroavante de clube grande, né? É difícil você vencer como centroavante num clube grande, você tem que já chegar chegando. É uma profissão, como diria Dadá Maravilha, diferente das outras posições que são posições. Dadá dizia, goleiro e centroavante é profissão, não é posição, né? Não é jogador, é profissão. Então, para o centroavante é complicado amadurecer tão rápido. É uma posição, uma função que você está sempre com muito pouco espaço, muito pouco tempo, você tem que tomar boas decisões. Então, não é fácil. Vamos seguir aqui para as estatísticas e vamos falar um pouquinho mais sobre a carreira dele. Desempenho por clube, ele tem 2 gols só pelo Audax em 17 jogos. No Camboriú, no ano passado, ele teve um bom rendimento, né? 15 jogos, 8 gols. No Oeste, ele também só fez 2 gols em 13 jogos, né? Já lá mais novo, né? A gente viu lá ele já bem mais novinho. No Oeste não conseguiu render bem. E no Nova Iguaçu, ele disparado, né? O melhor rendimento dele, fazendo bastante gol, dando uma assistência também esse ano aí no jogo contra o Vasco. Nos demais clubes não conseguiu marcar, ficava muito pouco tempo, não conseguia ali a chance necessária, não conseguia engrenar o seu futebol. E aí volta para o Corinthians, é emprestado de novo, vai e volta, vai e volta. Então, essa é a realidade de muitos jogadores no futebol brasileiro, né? Isso é o mais comum da gente ver aí. Desempenho por competição, ele tem 10 gols em Taça Guanabara de Carioca, tem só 2 gols em Série B de Brasileirão em 21 jogos, né? E tem 8 gols em 16 jogos em Série D. Foi o Camboriú no ano passado, né? Em Copa do Brasil ele tem 1 jogo e 1 gol, foi desse ano, né?
Tá aí o mapa de calor também do Carlinhos, o mapa de calor típico de centroavante, né? Muito vermelho, bem marcado ali dentro da área. Ele também sai bastante ali para tentar receber a bola em apoio, especialmente do lado esquerdo, para poder girar, jogar com a perna boa, para poder trabalhar passe, poder trabalhar finalizações, né? Ele é o vice-artilheiro do Campeonato Carioca de 2024, como todo mundo já sabe, com 8 gols. Ele é o segundo em faltas cometidas no Campeonato Carioca 2024, 34 faltas cometidas, exagera um pouquinho no número de faltas, tenta parar o ataque dos adversários com faltas, mas cometeu uma falta que acabou gerando um gol contra a sua equipe, a gente vai ver daqui a pouquinho nas imagens. 35 finalizações no Campeonato Carioca, é o segundo que mais finalizou, mas é o que mais acertou o alvo, 18 finalizações no alvo. O XG do Carlinhos, que é gols esperados, o que são os gols esperados? Né? Uma estatística que mede a partir das chances que aquele atleta teve, chances claras, chances de finalizações limpas, chances bem nítidas de gol, quantos gols ele deveria ter feito, né, supostamente. Então, se ele tem um XG de 5,52 e tem 8 gols, é porque ele está sendo efetivo, né? Ele é o primeiro em disputas vencidas no ataque com 197, com 46% de sucesso nessas disputas, de efetividade nessas disputas, mas ao mesmo tempo também é o primeiro em bolas perdidas, perdeu 99 bolas. O Pedro, por exemplo, perdeu só 41. A gente vai olhar daqui a pouquinho nas imagens por que ele perde tanta bola assim, que ele não toma decisões tão boas muitas vezes. Ele é o primeiro em número de disputas aéreas no Campeonato Carioca. O Nova Iguaçu, os atletas, os companheiros, o goleiro, os zagueiros, de uma forma geral, buscam muito o Carlinhos para esse apoio, para essa jogada de disputa aérea, para ele dar a casquinha, para ele tentar fazer um passe direcionado para o companheiro. Tá? Ele tem 46% de efetividade nessas bolas aéreas. O Pedro tem 35, o Verratti tem 46 igual a ele, o Lelê tem 41, o Tiquinho Soares tem 65. Então ele está na média, ele está bem, mas eu acho que ele ainda poderia ir melhor, e vou mostrar também daqui a pouquinho para vocês nas imagens, porque eu acho que ele ainda poderia ser mais efetivo nessas disputas aéreas. Acho que esse número para ele é baixo. Estou trazendo agora para vocês nessa imagem uma pequena comparação aí do Pedro com o Carlinhos, tá? Não se espantem pelo número de gols do Pedro estar errado aí, tá com 8 gols, são 9, é uma métrica aí confusa que esse software aí que eu tenho acesso, o Sportsbase, colocou aí, mas não se espantem com isso. É um programa muito confiável, muito apurado, mas que nesse número de gols aí do Pedro está com 8, porque eles não tiveram acesso a um dos vídeos dos jogos do Pedro, então eles não computam o jogo que eles não tiveram acesso. Então, e por isso eles acabam não considerando. O que me chamou a atenção nesses dados foram as estatísticas de chances com sucesso, 40% do Carlinhos contra 32% do Pedro, então sendo mais efetivo do que o Pedro, o Carlinhos. Também de chances criadas, né? Criou 7 chances contra 4 do Pedro. De fato, ele é um jogador que consegue criar boas chances e a gente vai ver isso aqui agora nas imagens. Bom, chegamos na parte mais legal, que é a parte do campo e bola, de olhar para vídeo, de olhar para imagens, a gente olhar com uma lupa aqui para os indicadores de desempenho do Carlinhos. Em primeiro lugar, o que me chama a atenção, que eu quero mostrar para vocês positivamente, né? Vou falar primeiro sobre os aspectos positivos e depois eu vou falar sobre o que eu acho que o Carlinhos não faz tão bem assim e pode fazer melhor. Então, primeiro, me chama a atenção que é um jogador de boa técnica, de habilidade, de boa relação com bola, como a gente chama na análise de desempenho. Então, de fato, é um jogador que me chama a atenção por isso. Ele é um jogador capaz de fazer esse tipo de jogada aqui, ó. Vai receber aqui, ó. E vai dar esse tapa aqui de letra bem bonito, tá? Ele é um jogador, de fato, bastante técnico. Olha esse outro passe aqui de calcanhar, com bastante habilidade, com bastante técnica, e é um jogador que tem bastante confiança no próprio taco, no próprio jogo. Olha só esse gol que ele vai fazer aqui. O escanteio é batido, tem uma segunda bola, e ele faz um gol de calcanhar, cara. Isso aqui é só para quem tem muita confiança no próprio jogo. Ele é um jogador, de fato, confiante na própria capacidade de fazer gols, de finalizar, de driblar, de criar jogadas. Isso chama atenção também positivamente no Carlinhos, tá? Aqui, vamos olhar para alguns outros gols que ele fez. E ele é muito alto, né? Ele tem 1,95 de altura, ele é muito forte. Então, ele consegue se impor fisicamente pelo porte físico, né? Então, a gente vai ver um gol aqui que ele, de fato, vai usar aqui esse duelo em força, esse duelo em força física, e vai ganhar e vai finalizar bem. Aqui o gol que ele faz contra o Flamengo, a falha do Noga, e ele vai dar uma bela de uma cavada aqui, bem bonita, tá? Ele tem um bom repertório quando está de frente para o goleiro adversário, né? Um bom 1 contra 1 contra o goleiro adversário, ele tem um repertório vasto. Aqui a gente vai ver um outro gol e ele
também agora definindo a situação de uma outra forma, batendo de esquerda, batendo rasteiro no canto. Então ele cavou num lance, bateu rasteiro no outro, bateu com a direita naquele lance que ele usou mais no duelo em força, nesse ele bateu com a esquerda. Então o repertório é bem interessante, tá? Vamos olhar aqui agora para a assistência que ele dá no jogo contra o Vasco, no segundo jogo, né? E que ele toma uma decisão muito boa aqui e que me chamou a atenção também pela capacidade que ele teve de temporizar, ou seja, esperou até o último momento para fazer o passe, para o Bill de fato ultrapassar, para deixar o zagueiro adversário em dúvida e para fazer o passe no último momento, e ainda escondeu a intenção desse passe aqui, ó. Ele vai virar o pé em cima da hora, tá? E vai deixar o zagueiro do Vasco bem desconfortável aqui, numa situação que ele tem que dividir essa referência, tem que fazer essa gestão da desvantagem. Aqui a gente vai ver ele recebendo a bola aqui e dando esse lindo passe aqui nas costas da última linha. Ele é um jogador com boa visão de jogo, com boa técnica para fazer passes, dribles, para finalizações. Ele ganhou vários duelos em força do Medel. De fato, ele é bem mais alto que o Medel e bem mais forte. Mas o Medel é um jogador muito experiente de seleção chilena, né? Então, ele conseguiu vencer esses duelos em força com o Medel. Isso me chamou a atenção. E aqui conseguindo driblar, drible curto também. Jogador muito alto e que tem uma capacidade boa de drible curto. Isso também me chama a atenção positivamente, tá? Então aqui ele acabou não conseguindo finalizar, não conseguindo fazer o gol. Mais um duelo aqui em força, ele ganhando mais uma vez aqui e finalizando. Ele é um jogador que busca muito a finalização. De novo, duelo com o Medel, vai ganhar em força e vai bater de esquerda. Ele tem um bom uso da perna esquerda, finaliza bem de esquerda. A gente vai ver daqui a pouquinho mais um lance aqui dele finalizando muito bem com esse pé não dominante, né? Não diria que ele é um cara ambidestro, mas ele tem um bom uso do pé não dominante. Isso também me chama a atenção positivamente, tá? Aqui ele vai ganhar mais um duelo em força, o Medel vai vir aqui escorar, ele vai ganhar. É muito difícil tomar a bola do Carlinhos quando ele já consegue fazer esse domínio, já tem o domínio da bola, já tem a posse da bola. É muito difícil tirar dele no duelo em força por causa do porte físico dele, que é muito bom, né? Aqui a gente vai ver também 1 contra 1, que é bem bom para um atleta de 1,95 m. Faz um drible curto aqui, a gente já tinha visto ele fazer ali contra o Medel naquele outro lance, no jogo contra o Vasco. Agora, jogo contra o Audax, ele dando um tapa aqui para dentro, achando o companheiro. A gente vai ver um outro lance aqui também, em que ele vai receber essa bola nas costas da última linha. Me chama a atenção também a capacidade que ele tem de ser veloz, né? Ele é um jogador que é veloz, tem 1,95 m e é rápido. Ele tem 9 centímetros a mais que o Pedro, mas é mais rápido que o Pedro. Atenção, por favor, hein? Não estou falando que ele é melhor que o Pedro. Na capacidade de ser veloz, ele é melhor do que o Pedro, tá? Já teve vídeo aqui que eu apontei um indicador de desempenho uma vez do Igor Jesus em relação ao Pulgar, que eu falei que ele fazia melhor. E aí teve comentário aqui no vídeo falando: você está falando que o Pulgar, que o Igor Jesus é melhor que o Pulgar. Não, gente. Um indicador de desempenho. Cada posição tem 40, 50, 60 indicadores de desempenho. Se ele apresenta um melhor que um outro atleta, não quer dizer que ele é melhor, pelo amor de Deus, tá bom? Eu sei que vocês aqui são uma audiência qualificada, mas sempre tem uma ovelhinha desgarrada, então a gente tem que explicar às vezes, dizer o óbvio, porque senão chega aqui no comentário falando: você tá falando que ele é melhor que o Pedro. Não, tô falando que ele é mais rápido do que o Pedro, tá? Não dá nem para comparar os dois jogadores, por favor. Então ele tem um bom contra um, é veloz aqui, tem boa explosão, consegue dar o tapa aqui. O zagueiro aqui do Audax foi bem aqui nessa ação, conseguiu cobrir bem essa jogada aqui. Aqui, a capacidade que ele tem de receber de costas, girar rápido. Ele, quando tem um pouquinho mais de espaço e tempo, quando ele não está tão apertado, ele consegue tomar boas decisões. Já vou mostrar o outro lado da moeda já para vocês. Então olha aqui, vai receber, vai fazer um belo giro aqui, com bastante habilidade para botar o pé em cima da bola e fazer a bola girar aqui, né? Girar o corpo com esse toque de boa categoria e finalizar de canhota, né? Ele finalizou bem forte, boa defesa aqui do Léo Jardim. No jogo contra o Vasco, ele não conseguiu ser efetivo como ele tem sido ultimamente no campeonato. A gente apontou aqui a capacidade dele de ser efetivo, mas no jogo contra o Vasco, na hora da decisão, ele não conseguiu cravar, porque falhou aqui nesse lance aqui, bateu essa bola em cima do Léo Jardim, e nessa outra aqui também, que ele vai ter uma boa ação, de drible aqui, dominando orientado, vai levar a bola aqui para um contra um. Ele olha a posição do Léo Jardim e cava, só que cava um pouco curto, o Léo Jardim consegue botar a mão na bola, né? A cavada contra o Matheus Cunha foi bem mais efetiva, porque a bola subiu bem mais, foi bem mais o arco, né? Aqui ele acabou não conseguindo. Então, na hora do vamos ver, na hora da semifinal, na hora da decisão, ele acabou pecando num contra um contra o goleiro, apesar de já ter demonstrado um bom repertório, né? Poderia ter saído com 2 assistências. Vocês viram ali que ele deu uma assistência para o Bill e deu uma outra assistência também, deu um outro passe-chave, deu um outro passe decisivo que poderia ter terminado em gol. Então, poderia ter saído com bons números de assistência e poderia ter saído com bons números de gols, mas não foi efetivo, tá?
Vamos olhar aqui agora para alguns duelos perdidos do Carlinhos. Por que eu falei em relação aos duelos aéreos que eu acho que ele poderia ir melhor? Ele ganha muito duelo aéreo porque ele é muito alto, então ele se vale da altura dele para ganhar esses duelos. Na minha forma de enxergar, eu acho que ele não desempenha bem nesses duelos, ele poderia fazer melhor. Por exemplo, olha só esse lance aqui. Ele vai ser atrapalhado aqui pelo Medel, e isso já vai ser o bastante para ele perder esse duelo. O Medel bem mais baixo, experiente, só atrapalha, encosta nele ali no alto e ele perde o duelo por conta disso. Então, um jogador, por exemplo, que vai jogar no Flamengo não pode perder esse tipo de duelo, né? Isso é algo que ele vai precisar trabalhar, vai precisar melhorar. Um pouco de inexperiência, talvez, de jogar no alto nível, tá? Então, olha aqui de novo, ó. O Piton vai dar um empurrãozinho nele aqui, ó, e ele vai perder o duelo por causa disso, tá? É um empurrãozinho normal, isso não é falta. Ele salta muito para cima, a gente fala isso para atleta em consultoria individual, tem que saltar na diagonal para poder ter mais impulsão, tem que vir de encontro à bola, tem que atacar essa bola. Então, a ação do Carlinhos nesses duelos aéreos não é a mais recomendada, tá bom? Mas ele vence muitos duelos porque ele é muito alto. Olha ele aqui agora, num duelo em força com o João Vitor, zagueiro do Vasco, que veio do Benfica, tem passagem pela Europa, muito bom jogador, já tem um porte físico um pouco maior. O que acontece aqui? Ele perde o duelo, tá? João Vitor bota o pé na bola aqui e ele acaba perdendo esse duelo. Então, isso é o que me chama a atenção negativamente. No alto nível de Libertadores, de Campeonato Brasileiro, contra zagueiros mais experimentados, contra zagueiros melhores, mais experientes, mais cascudos, será que ele vai conseguir vencer esses duelos em força? Será que ele vai ter tanta efetividade assim nesses duelos aéreos? Isso é algo que, de fato, eu fico me perguntando, tá? Aqui, a falta que ele comete no Payet, uma falta um tanto quanto boba, né? Havia cobertura, o Payet estava quase aqui no 1 contra 3, ele faz essa falta boba, de fato, ele exagera no número de faltas, e essa falta aqui é a falta que gera o gol do Vasco. Então, isso é algo que o Carlinhos precisa repensar também. Ele chegando no Flamengo vai ter que ser orientado, isso é algo que precisa ser trabalhado, né? Faz uma falta boba dessa, gera um gol do adversário, tá? Ficou até bravo ali, reclamou com o juiz, mas foi falta. Aqui, tomada de decisão ruim. O Carlinhos demonstra muita qualidade técnica, ele até demonstra a capacidade de tomar boas decisões em algumas situações mais difíceis, mas me chama a atenção como é que muitas vezes ele toma a decisão errada, tendo claramente uma decisão mais fácil para se tomar, mais assertiva, ele acaba buscando a decisão mais errada. Isso me chama negativamente a atenção do futebol do Carlinhos e me acende um alerta em relação a ele jogar no Flamengo, porque ele vai ter enfrentamentos, como eu falei agora há pouco, contra equipes fortes, contra zagueiros bons, volantes bons, laterais bons. Então, isso de fato deixa um ponto de interrogação bem grande aqui na minha cabeça. Então, olha aqui, esse domínio que ele faz aqui, ele avança aqui e vai levar essa bola para pressão aqui, vai levar essa bola para dentro da zona de pressão, fica nesse 1 contra 2 aqui, poderia ter feito passe para trás antes, poderia ter feito passe para outro companheiro também, acaba perdendo essa jogada aqui. Mais uma vez aqui que ele perde uma jogada, aqui ele até faz o domínio certo, até pontei aqui com essa setinha, faz o domínio com o pé mais longe da pressão, mas aqui ele tem que girar para dentro, né? E achar um companheiro aqui para poder progredir. Ele girou para fora aqui, tomou a decisão errada. Isso aqui no jogo contra o Audax, né? Não é um enfrentamento tão difícil assim. Acho que é contra o Madureira esse jogo, talvez, não esteja enganado. Bom, não é um nível de enfrentamento tão alto assim. Ele dá o tapa pro lado errado, a linha lateral está marcando ele. Aqui a gente vai ver mais um lance dele aqui, que ele toma a decisão errada. Ele recebe essa bola aqui, tá num contra um, dá o tapa e não percebe a chegada do Bill aqui e acaba finalizando. Então o que acontece? Muitas vezes ele consegue vencer duelos difíceis de serem vencidos, ele demonstra a capacidade de vencer duelos difíceis, mas outras tantas vezes ele perde alguns duelos relativamente fáceis, ou seja, é muito irregular, é muito inconstante. E talvez isso explique muito por que ele acabou tendo essa dificuldade de se firmar na carreira, de conseguir fazer mais gol, de conseguir passar mais tempo no clube, e agora vai ter a chance de ouro num clube gigante, no maior clube do Brasil, que é o Clube de Regatas do Flamengo. Aqui a gente vai ver de novo ele dominando para dentro da pressão. Ele tinha uma linha de passe aberta aqui, o companheiro dele está rompendo, tem uma outra linha de passe aqui atrás, ele tem melhores decisões para tomar, tem companheiros para ele fazer o passe, ele faz o domínio aqui para dentro da pressão e perde aqui, não sofrendo falta, não foi falta no lance. Então isso me chama a atenção um pouquinho negativamente. Olha como é que ele demonstra a capacidade de tomar boas decisões aqui, ó, tá vendo? Aqui ele está no meio de dois jogadores do Vasco, ele consegue enganá-los com um drible de corpo, domina orientado para frente e ganha esse duelo e acaba sofrendo a falta. Então ele demonstra a capacidade, o que falta é constância, ele é bastante irregular nessas tomadas de decisão,
nesses duelos aí um pouco mais difíceis de serem vencidos. Imagino que vocês estejam aí agora pensando o seguinte: tá bom, Rafa, beleza, tá tudo bem, tá tudo ótimo, mas e aí, o que você achou da contratação? Bom, eu já falei aqui algumas coisas que eu penso, mas para a gente poder concluir, é o seguinte, pessoal, futebol não é receita de bolo. Eu prefiro ser um cara sem tantas certezas assim. Eu acho que quem tem muita certeza é porque não sabe muito das coisas. Eu prefiro ser um cara da dúvida muitas vezes. Eu não me sinto confortável às vezes de cravar, vai dar certo, vai dar errado. Eu acho isso um pouco bobo muitas vezes, para usar uma palavra bem leve. Então, o que eu acho é o seguinte, como eu já falei em alguns momentos aqui desse vídeo, ele demonstra boa capacidade técnica, boa relação com bola, boa capacidade de vencer duelos em força, apresenta bons indicadores de desempenho importantes para a posição dele e apresenta em bom nível. Porém, é um jogador que ainda não se provou no alto nível, um jogador que tem alguns problemas de tomada de decisão, então fica assim uma incógnita, fica um grande ponto de interrogação. A gente torce para que dê certo, mas de fato, se você for comparar a contratação do Carlinhos com uma contratação de um Matias Vinha, de um De La Cruz, de um Léo Ortiz, por exemplo, a gente fala dessas contratações mais recentes do Flamengo, é claro que a chance da contratação do Carlinhos não dar certo é muito maior do que esses três já citados. Então, o Flamengo aí um pouquinho até fora do que tem feito ultimamente em termos de contratação, arriscando, né? O Flamengo ultimamente tem dado tiros de canhão, tem ido no jogador certo. Então, dessa vez o Flamengo muda um pouquinho o foco e aí é óbvio que vai ficar essa dúvida, tá? O Flamengo pode ficar sem o Pedro na Copa América durante 9 jogos. Será que o Carlinhos vai segurar o Rojão com o Gabriel suspenso? Ou será que ele vai ser uma opção ainda depois do Bruno Henrique, que pode ser centroavante reserva aí do Pedro? Acho improvável, acho que ele vai ser o centroavante reserva do Pedro. Será que ele vai segurar essa pressão de jogar pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro durante a Copa América e substituir o Pedro? Fica aí essa questão. É bem difícil, é muito complicado, muita pressão no Flamengo, torcida muito exigente. A gente torce para que ele de fato consiga vencer esse desafio. Uma coisa é verdade, ele vai chegar com muita vontade de se provar. Ele está tendo a chance da vida dele. É agora ou nunca. Então ele vai ter que chegar com tudo, comendo a grama, se dedicando muito nos treinos. Vai ser orientado por uma comissão técnica muito boa, muito capacitada. E tem outra coisa que eu acho importante também, que é positivo, olhando aqui o copo meio cheio. Ele está com a confiança lá no alto. Mentalmente ele está muito forte. E isso a gente sabe que faz diferença no esporte de alto nível. Então, isso é algo que pode ser muito positivo, que pode jogar a favor do Carlinhos. Vamos observar, vamos ficar de olho para ver como é que ele vai render quando for testado, quando for a hora dele entrar em campo pelo Flamengo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não esquece de deixar o like. Você que chegou aqui até o final do vídeo, se inscreve no canal, vira membro, tá? Muito obrigado pela audiência, pela parceria. Até o próximo vídeo. Aquele abraço e eu fui.